Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abramos as nossas Bíblias. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, Facebook, Instagram. Se você quiser acompanhar a leitura, você também pode fazê-lo abrindo aí a sua Bíblia no livro de Josué. É um texto bastante conhecido de todos aqueles que estão familiarizados com o texto sagrado. Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo 6. Glória a Deus. Todos se encontraram? Vamos ler aqui uns 3, 4 versículos para a nossa rápida meditação nesta manhã. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho te dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, com os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Muito obrigado, podei-vos assentar. Nós gostaríamos de agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Eu até gostaria de pedir perdão à igreja e às irmãs que dirigem o trabalho do círculo de oração, pois eu estou em muita falta, irmã Iramar, com o círculo de oração. Mas não é por minha vontade, até porque a irmã Iramar sabe disso, que quando eu tinha mais tempo, digamos assim, por incrível que pareça, a gente vai envelhecendo, em vez de ter mais tempo, vai ter menos tempo. As atribuições, mas eu fico muito feliz de estar aqui hoje, para ministrar no círculo de oração, que eu tenho um carinho muito grande, pois a minha querida e saudosa mãe, ela foi dirigente desse círculo de oração por 19 anos consecutivos. Enquanto ela teve saúde, ela esteve aqui lutando, orando, juntamente com as irmãs. E se hoje o irmão Jackson está aqui, eu creio que é fruto destas orações. Também gostaria de justificar a ausência da irmã Josélia. Irmã Josélia, ela não pôde vir, pois o proprietário da empresa a qual ela trabalha veio lá de Goiânia, está aí, e tivemos que levá-lo para almoçar e resolver alguns problemas administrativos com relação à empresa, e ela teve que ficar e eu tive que vir sozinho, amém? Mas sem mais delongas, pois o tempo não nos aguarda, Eu poderia falar muitas coisas aqui daquilo que eu ouvi, os testemunhos maravilhosos aqui da irmã Socorro. Também gostaria de testemunhar também do testemunho da irmã Iramar, que passou pelo mesmo processo, mas está aí firme para a glória de Deus. E o que me deixa encabulado é que ainda existe crente ainda que quer julgar o outro pela aparência. Ô Jesus amado, é por isso que às vezes eu quase apanho aqui na igreja, mas enfim, é por causa desse tipo de crente que pensa que o céu é dele, que pensa que só ele é crente, aí nem sabe o que está acontecendo com a vida do outro, aí começa a julgar. Meu querido, Deus não está preocupado com o tamanho de cabelo, se o cabelo está pequeno, se está grande, mas enfim, deixa isso aí para outro dia, vamos para cá. A palavra que nós acabamos de ler, ela vai nos dizer que Josué, ele havia herdado a liderança do povo de Israel, para que este povo pudesse entrar e gozar das promessas que Deus havia feito ainda para Moisés. Nós sabemos então que Josué, que andou durante 40 anos ao lado de Moisés, e que era o grande líder, o grande, digamos assim, general israelense para combater todas as guerras de Israel. Moisés, como já falamos, havia morrido. Agora, esta atribuição de levar, de conduzir, de fazer com que o povo pudesse tomar a herança que Deus havia prometido, estava agora incumbido sob a responsabilidade de Josué. Mas,
para que o povo alcançasse essa promessa que Deus já havia feito através dos séculos, pois alguns séculos já haviam transcorridos e o povo ainda não havia entrado ou gozado desta promessa que Deus havia estabelecido. Mas agora eles já estavam bem próximos, pois a palavra de Deus nos relata em capítulos anteriores que agora Josué, ele havia atravessado o Rio Jordão em uma época de cheia. E Deus, para provar que estava com Josué na direção daquele povo, Deus fez com Moisés lá no Mar Vermelho. Deus também abre o Rio Jordão e o povo passa por aquele Rio Jordão. Mas agora havia ainda um último obstáculo. Havia uma cidade fortalecida, de muralhas duplas, muralhas poderosas, um povo guerreiro, um povo valente, que quando aqueles espias que Moisés ordena que fossem espiar a terra, 8 deles começaram a falar: olha, nós não teremos condições de enfrentar este povo e entrar naquela terra, pois é um povo guerreiro. Tinha o último obstáculo, e o obstáculo era a cidade de Jericó. Muralhas de 16 metros de altura, por 6, 7 de largura. Josué e a multidão que o acompanhava certamente não tinham meios, armas bélicas ou uma estrutura para que pudesse então transpor aqueles muros e vencer aqueles inimigos, para que pudessem de fato entrar na Canaã que Deus havia prometido. Mas eu quero contar para os irmãos os 3 passos ou os 3 segredos, porque Josué, ele foi vitorioso e ele teve sucesso nessa empreitada. E se nós acompanharmos e seguirmos os mesmos passos que Josué tomou, nós também teremos sucesso em nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, seja no aspecto material, seja no aspecto sentimental, seja no aspecto familiar, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, teremos sucesso se fizermos aquilo mesmo que Josué fez. Josué então agora, ele estava diante daquela situação. E quando nós nos deparamos com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma luta, naturalmente, muitos recuam, muitos param, muitos deixam até mesmo de perseverar e de lutar. Mas Josué, ele nos dá um exemplo. Ele transpõe o Rio Jordão, chega agora diante daquela cidade, deixa o povo ali, e a primeira coisa que ele faz, ele foi buscar a orientação de Deus. Veja bem que Josué, ele não fez o que ele queria. Naturalmente, como já falamos aqui, ele era um grande líder militar, conhecia diversas estratégias de guerra, mas a primeira coisa que ele faz, ele vai consultar a Deus. Ou seja, ele vai buscar a presença de Deus, para que Deus pudesse orientá-lo qual seria a melhor maneira que ele poderia enfrentar aquela cidade e o exército daquela cidade. Oh, aleluias! E eu acho tão interessante, que sabe o que Josué recebe a orientação de Deus? Vai, manda os sacerdotes, reúna aí sacerdotes e cantores, e faça uma coisa, Josué, você vai colocar a arca na frente, à frente dos sacerdotes e do exército, você vai colocar a arca na frente. A arca, meus queridos, simbolizava a presença de Deus.
E Josué, com certeza, ele aprendeu com Moisés, porque um dia Moisés e Deus conversando, e aí Deus falou: olha Moisés, eu vou mandar um anjo que vai adiante de vós, para que possa aí conduzir você com esta peregrinação. Mas sabe o que Moisés respondeu? Falou: olha Senhor, eu não quero anjo não. Aqui a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar. Eu sei que o anjo tem poder, eu sei que o anjo vem da tua parte, mas olha o que Moisés diz: se não for a tua presença conosco, não nos faça sair deste lugar. Oh, meus queridos, nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos da presença de Deus nos nossos lares. Nós precisamos da presença de Deus no nosso trabalho. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vizinhança. Porque sem Deus nós não somos nada. Põe a presença de Deus. Aleluias. Esse ano, pela misericórdia do Senhor, eu farei 32 anos de casado. E os irmãos que são casados sabem muito bem disso. E eu já digo aqui que tem moças aqui que estão me ouvindo. Os paraibanos dizem assim, ó: casar não é comer cajá. Porque casamento não é fácil. Não é verdade? Quantas vezes a senhora já quis matar o pastor Manuel Alexandre? Olha, 45 vezes, aumentei mais 12. Mas é isso mesmo, meus queridos. Eu amo a minha esposa, ela me ama, mas tem dia que a gente quer esganar um ao outro. Tem dia que a gente não se suporta. 40 e poucos com o Geraldo, o Geraldo abençoado. Glória a Deus. Deus tem um plano na vida do Geraldo. Aleluia. O Geraldo é uma bênção, recebe a gente muito bem, um senhor muito educado. Glória a Deus pela vida do Geraldo. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitos lares hoje estão desestabilizados, destruídos, casais que não se respeitam, filhos desobedientes. E aí às vezes ele pensa: não, eu governo a minha casa, aqui quem manda sou eu, aqui tem que ser do meu jeito, aqui sou eu que faço. Para com isso, meu querido, convida a Deus para governar o teu lar, para governar a vida dos teus filhos, para governar a vida do teu marido, ou a vida da tua esposa. Quando eu fui me casar, aqui em 1990, o nosso pastor era o pastor João Antônio de Miranda. E ele me levou ali no gabinete, esse mesmo gabinetezinho ali, e me deu diversas orientações. E uma das orientações que eu nunca esqueci foi: ele falou: olha Jackson, quando você casar, a primeira coisa que você deve fazer quando você entrar, que você abrir a porta da tua casa, que você for morar com a tua esposa, convida Deus para habitar dentro do teu lar. E se eu estou casado hoje, meu irmão, não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou um bom marido. A gente tem que tentar, porque essa é a nossa obrigação. O mérito não está em nós, mas é porque o Senhor, Ele está presente no meu lar. Ele está presente de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Olha, meu querido, ponha a presença de Deus na tua vida. Ponha a presença de Deus também nos teus negócios. Convida o Senhor. Porque sem a presença do Senhor, você não terá sucesso. Tem gente que diz: eu não preciso de Deus. Tá bom. Não existe esse que não diga que eu não preciso do Senhor. O grande e saudoso pregador dos anos 80 e 90, Moacir Ferreira, ele pregava e gritava e falava: olha, até os pássaros dos campos precisam de Deus, a vaca no pasto precisa de Deus, os animais no campo precisam de Deus. Nós também precisamos
da presença de Deus. Porque sem Deus, nada nós podemos fazer. Amém? Vamos avançar. A segunda coisa que Josué fez, e aqui eu acredito que seja um dos maiores segredos que nós devemos aqui, de uma certa forma, compartilharmos com Josué, e ele compartilhando conosco. Já pensou? Olha que loucura. Olha o que Deus manda um general fazer. Imagine e reflitam aí agora comigo. Você pega um general, que Josué era um general, já havia derrotado diversos inimigos. Possivelmente, quase todas as estratégias de batalha daquela época, Josué, ele tinha conhecimento. Aí sabe o que Deus fala para Josué? Josué, é o seguinte: pega aí o exército, coloca aí também os sacerdotes, que não eram homens novos, a maioria eram velhos, e você vai mandar que eles rodeiem a cidade, fiquem circulando. E olha uma coisa que me chama a atenção no texto, depois os irmãos leiam o texto na sua íntegra, na totalidade em casa, para que os irmãos possam entender melhor. E Deus fala o seguinte, olha: e que todos eles estejam calados. Os irmãos estão entendendo? Se Deus me desse uma ordem dessa, e eu no lugar de Josué, certamente a primeira coisa, porque eu sou assim como Pedro, meio tupetudo, gosto de ficar questionando, perguntando, né? E enfim, eu ia falar: mas Deus, o que é isso? Como é que o Senhor quer que nós vencemos aqui os nossos inimigos? Como é que o Senhor quer que nós façamos, se o Senhor quer que a gente fique só dando voltas diante destes muros, e além de dar voltas, nós ficarmos calados? Olha o segredo de Josué. Josué não questionou as ordens de Deus. Em momento algum, ele simplesmente obedeceu. Sabe por que às vezes nós não conseguimos sucesso naquilo que nós queremos? Porque a gente começa a questionar. Tem crente que não recebe milagre. Sabe por quê? Porque às vezes ele fica pensando: mas será como é que vai acontecer isso? Como é que este milagre vai acontecer? Meu querido, não se preocupe, não se incomode. Como é que Deus vai trabalhar? Porque se Deus está falando contigo, porque se Deus, Ele prometeu algo para você, não precisa você ficar se perguntando como é que vai acontecer. Não, deixa Deus trabalhar. Não questione ao Senhor. A Bíblia diz que um dia Bartimeu clamou ao Senhor: Jesus, filho de Davi. Os irmãos todos conhecem essa história. E Jesus o atendeu. Mas a Bíblia também relata de um outro cego. O outro cego chegou diante de Jesus e também queria ver, assim como Bartimeu. E o que Jesus faz? Com Bartimeu, Jesus falou: então veja. Os olhos foram abertos instantaneamente e a cegueira foi embora. Mas com aquele outro cego não. O processo foi diferente. O que Jesus faz? A gente é considerado até para os padrões judaicos uma coisa imunda que Jesus fez. Jesus cospe no chão, não é isso? E faz ali uma espécie de uma argila e pega essa argila com aquele barro misturado com o cuspe de Jesus e passa nos olhos daquele cego. Não foi isso que fez? E depois Jesus ordena: vá ao tanque e se lave. Ora, que coisa mais louca é essa? Se eu estivesse no lugar daquele cego, eu ia falar: Jesus, o que é isso? Há poucos dias o Senhor ouviu Bartimeu e só falou com ele. Bartimeu falou que queria ver. O Senhor falou: então veja, Bartimeu.
E comigo o Senhor faz uma coisa dessa. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, meu querido? Que Deus age não da maneira que nós queremos, mas é da maneira que Ele quer. Deus trabalha, não é da maneira que eu quero, mas é da maneira que Ele quer. Porque Ele é soberano, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Não questione as ordens de Deus. Eu tenho uma cunhada, e eu até brinco com ela, que eu aprendi até isso com ela. Já viram aqueles crentes que ficam assim: por que, Senhor? Por que, Senhor? De tanto ela falar isso, né? Até a gente leva assim num tom de brincadeira. Mas vocês já viram alguns crentes, às vezes, passando por algum processo, passando por alguma dificuldade, passando por uma luta, e começa a questionar a Deus? Eu confesso para os irmãos que tem pouco tempo que eu descobri que a irmã Socorro estava passando por esse processo. Sabe por quê? Porque eu nem senti falta dela aqui na igreja, porque ela estava aqui na igreja direto. Aí tem pessoas que estão com uma gripezinha, cortou a pontinha do dedo, a cutícula. Aí começa: Senhor, por que, Senhor? É só comigo. E começa a se vitimizar. Cria vergonha, meu irmão. Levanta-te, põe-te na presença do Senhor e deixa Deus trabalhar na sua vida. Aleluias. Estamos acabando o nosso tempo. Vamos aqui adiantarmos. E o terceiro segredo na vida de Josué foi que ele não se incomodou com o tamanho das muralhas. Olha o tamanho daquelas muralhas. Os padrões para aquela época eram muralhas quase que indestrutíveis. 16 metros de altura por 6 de largura. Mas Josué, ele não se incomodou com o tamanho do seu problema, porque ele sabia que maior que o seu problema é o Deus o qual ele servia. Isso me faz lembrar, um dia Golias, gigante filisteu, por 40 dias ficou desafiando o povo de Deus. 40 dias. E não teve um homem em Israel, nenhum que teve coragem. Porque quando olhavam para Golias, só pensavam no seu tamanho. Era um homem de quase 3 metros de altura. Era um homem que a sua lança pesava quase 80 quilos, para que os irmãos possam ter uma ideia. Era um grande guerreiro. E todos os dias ele estava ali a desafiar. E nenhum israelita teve coragem de defender a honra de Israel, de defender a honra do Deus de Israel. Porque quando olhavam, só viam aquele grande guerreiro filisteu. Mas um dia, um pré-adolescente, entre 13 e 15 anos, chamado Davi, foi levar ali alguns mantimentos para os seus irmãos. E quando ele chega no campo de batalha, ele ouve aquele gigante fazer aquele desafio. E aí ele ficou um tanto que preocupado. Ora, ninguém apareceu, ninguém. E aí ele é levado até o rei Saul. Ali a palavra de Deus diz que ele veste as roupas de Saul. E não conseguiu nem andar, porque ele era um simples pastorzinho, ainda não era um homem formado, ainda não era um guerreiro. Mas Saul falou: olha, você não tem condições de lutar contra este homem, porque ele é experiente, é um homem de guerra. E aí Davi começa a relatar: olha, meu rei, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Quando eu ainda estava lá no campo cuidando das ovelhinhas do meu pai, veio um urso e tentou contra o rebanho, e eu peguei este urso e o matei. Veio um leão e aconteceu a mesma coisa. Eu vou lutar contra este incircunciso. E a Bíblia diz
que Davi então se prepara, pega ali o seu alforje, coloca algumas pedrinhas dentro dele, pega a sua funda e vai em direção ao gigante. Prestem atenção. Quando o gigante, ele vê aquele menino andando na sua direção, a palavra de Deus diz que ele olha para Davi e despreza Davi. E não é assim também que nós às vezes passamos por isso? Somos desprezados, somos humilhados e até algumas vezes execrados dentro desta sociedade de valores totalmente invertidos, né? Não é assim? Em uma sociedade que o que é certo é errado é certo, e aquilo que você tenta eticamente, moralmente defender, bons valores, você é taxado de radical, de louco, de fanático, não é assim? E aqui, nesta situação, aí Golias olha para Davi e o texto diz que ele despreza Davi e ainda diz: tu vens contra mim com vara, não é isso? Mas hoje mesmo eu vou pegar as tuas carnes, vou te matar e dar as tuas carnes para as bestas feras do campo. Aí Davi olha para aquele gigante, não olhando para o tamanho do gigante, não olhando para aquele homem de quase 3 metros de altura. Aí Davi olha para ele e diz: tu vens contra mim com escudo, espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso. Não olhe para o tamanho do teu problema, olhe para o tamanho do teu Deus. Se você pensa que não há solução, há solução sim. Foi pedido oração agora por o jovem Jefferson. Ele foi lá, os médicos já constataram a morte cerebral, ou seja, para a medicina, para a ciência humana, não pode mais se fazer nada. Mas eu quero dizer, onde o médico não pode ir, Deus pode. Onde a medicina não pode chegar, Deus pode. Porque o Senhor é o Deus que realiza coisas impossíveis. E eu até digo, se Davi, ele fosse um crente pentecostal e vivesse nos dias de hoje, com certeza ele ia pegar a sua funda e ia clamar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e lançaria a sua funda. E aquela pedra então foi, bateu na cabeça do gigante. O gigante cai, e a palavra de Deus diz então que Davi pega a espada do gigante, e com a espada do gigante corta-lhe a cabeça. Aleluias. Não tema, meu querido, convide o Senhor, não questione as ordens de Deus, e não olhe para o tamanho do seu problema, seja ele qual for. Não há problema que Deus não possa resolver. Existe um hino que cantávamos muito tempo atrás, eu não sei nem cantar, me perdoa aí, viu, Ana Paula? Mas diz assim, acho que era Moisés Borghetti: se você tem um problema, pensas que não tem solução, não fique neste dilema. Me ajuda aí, quem sabe? Ninguém sabe. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. No céu, na terra e no mar, nunca houve nem há problema para Deus. Deus resolve o teu problema, meu querido. Confia nele e ele estará te abençoando. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus.